pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Palavras na Mesa. Hoje eu estou aqui com meu companheiro de luta, Emílio, e para começar a nossa conversa nesse ano de 2025, nós vamos conversar hoje com a nossa presidenta, Norma Lúcia, e com o professor Douglas Martins. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, a Norma e o professor Douglas por concordar numa agenda, né, que foi difícil, não é fácil conciliar uma agenda aqui com os dois, mas muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Bom, eu sou Alcina Carvalho, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, uso óculos e estou usando uma blusinha creme. Emílio, por favor. Olá, tudo bem? Eu sou Emílio, sou dirigente sindical do Cinesp, também diretor de escola e nativa, né? Trabalhando nativa. E eu queria também fazer minha audiodescrição. Eu sou branco, olhos castanhos, calvo, cabelos castanhos grisalhos. E nesse momento estou vestindo uma camisa azul com listras azul escuras. Norma, por favor. Olá, vou fazer minha autodescrição, né? Sou uma mulher negra. Estou com cabelo trançado, olhos negros e sou uma negra retinta. Perfeito, professor. Perdão. Estou de vestido verde com aplicaçõezinhas em preto. Perfeito. Professor Douglas? Eu sou Douglas Martins, sou professor, sou um homem negro, estou com óculos marrom, estou com a blusa azul, né, e também nesse momento quase sem cabelo. Perfeito. Bom, então antes de começar a enxurrada de perguntas, né, Emílio, que nós preparamos, vou fazer aqui um breve menção ao currículo, né, dos nossos dois convidados. A nossa presidenta aqui do Cinesp, Norma Lúcia Andrade, formada em Geografia, em Pedagogia, coordenadora pedagógica da rede municipal aqui de São Paulo e professora de cursinho popular na Zona Leste de São Paulo. E o professor Douglas Martins, advogado, jornalista, professor, mestre em Direito Processual, Civil e doutor em Filosofia pela PUC, foi dirigente sindical dos trabalhadores da construção civil, assessor do Ministério da Justiça para Direitos Humanos e secretário adjunto da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República do governo Lula. Bom, então a conversa vai ser boa, vocês estão percebendo, né? Nós temos dois convidados aqui para lá de ilustres, né, Emílio? Então, Douglas, a gente vai começar aqui com você, o nosso bate-papo, né? Uma primeira provocação. A gente sabe que depois de 2016, né, depois do golpe, né, de 2016, aqui no Brasil, a classe trabalhadora vem perdendo muitos direitos, né? Estamos vivendo um retrocesso, né, imenso. Eu queria saber de você, como que o neoliberalismo ele destrói essa concepção de direito? Bom, na verdade, o neoliberalismo é uma fase, né, do capitalismo que se caracteriza exatamente por esse traço de incompatibilidade do modo de produção capitalista com os direitos, principalmente os direitos sociais. Esses direitos sociais, eles estão fora de mercado, eles não são mercadoria. Né? Então, vamos pensar na educação, né? E o princípio do acesso universal à educação. Para isso funcionar, a educação não pode ser vista como mercadoria. E para ser franqueado o acesso a toda a sociedade à educação, que é um direito fundamental, ela tem que ser considerada como um direito fundamental. Durante um tempo, né, não muito longo, no capitalismo, essa ideia foi uma ideia natural. Mas, a partir do neoliberalismo,
que se caracteriza por uma supervalorização do indivíduo contra a sociedade, os direitos passaram a ser considerados mercadoria. Então, como é que o neoliberalismo ataca os direitos? Ele coloca os direitos no mercado. É assim que ele ataca. Ou seja, a gente compra tudo. Inclusive a educação. Né? A gente compra tudo e aquilo que era considerado um patrimônio fora do mercado, a gente vende no mercado. Então, a gente vai comprar educação e as escolas públicas serão vendidas. Então, assim, inicialmente a resposta passa por isso. Mas, claro que nós estamos falando de um processo muito mais profundo. Sim. A gente vai ter oportunidade de falar aqui. Mas, basicamente, é isso, e há que se destacar que essa é uma característica do nosso tempo, a radicalização desse processo. E aí, por trás disso, está uma profunda desumanização da humanidade. A gente está vendo aí com o governo Trump, né, nesses primeiros dias, o que significa isso. Eu gostaria, professor, que você aprofundasse um pouquinho mais essa questão, né, do neoliberalismo, porque até eu queria usar uma imagem, né, que é a imagem inicial do filme O Jovem Marx, que fala sobre como que o capitalismo se estruturou inicialmente, né, que era pela expropriação da terra, né, e a partir daí, né, depois, hoje a gente também tem a questão do conceito de despossessão, né. Então eu queria que você, nessa conversa que a gente está iniciando também, trazer para que depois a gente possa desenvolver em outros assuntos, né, que a gente vai conversar, né. O capitalismo, né, é um modo de produção que funciona à base da exploração de uma parcela da humanidade por outra. Da exploração de uma imensa maioria de seres humanos por uma parcela ínfima, né, minoritariamente ínfima, né, mas que domina todos os outros. Esse processo é um processo de apropriação da produção social, porque tudo que a gente faz, esse microfone, os monitores de TV, o óculos que eu estou vestindo, a roupa que a gente está vestindo, tudo isso é produção social. Sim. E o conhecimento também é produção social. O capitalismo funciona dizendo, tá, é uma produção social, só que é meu. Né? No começo de tudo, um pouco antes do capitalismo, tinha um modo de produção feudal. Era uma outra forma de organização, também de exploração, Também. Fundamentada na terra, mas que não se caracterizava por que a gente falou um pouco antes, né? Essa noção de mercadoria, você produzir para o mercado. Você produzia para o consumo, apesar de que o produtor ele era expropriado por alguém que se dizia dono da terra. Né? O capitalismo, o nascimento do capitalismo é extremamente violento, porque ele expropria essas terras, ele toma essas terras. E isso ficou conhecido, né, numa das explicações clássicas sobre isso, que é do Karl Marx, no Capital, né, como o processo de acumulação primitiva de capital, né, que se baseou na expropriação da terra. E depois houve uma observação feita por uma revolucionária chamada Rosa Luxemburgo, né, alemã, né, em que ela mostrava que esse processo de destruição e expropriação, né, daquilo que antes não era mercadoria e passou a ser, ele é permanente no capitalismo. Então a gente volta um pouco naquilo que a gente falou antes. Então por que a gente está perdendo tantos direitos? Por que em 2016 foi feita uma reforma antitrabalhista e antissindical? Porque esse é o processo, né, de violência do capitalismo contra a sociedade. Só que assim, esse é um processo que acompanha todo o capitalismo. Só que agora a gente fala de um neoliberalismo. Então, o que é o liberalismo? Em palavras bem diretas, né, é a apologia desse mercado e de um indivíduo que concorre com o outro
e ele vai ser tanto melhor quanto mais ele conseguir se impor ao outro. Então, é uma apologia do individualismo nessa ideologia de mercado. O neoliberalismo é uma radicalização disso. Então, a sociedade como tal, e que funciona com o princípio de solidariedade, etc., ela não deve existir assim. Ela deve ser uma sociedade de Cada um por concorrência. si. Cada um né? por si. E para isso ser consagrado, eu não tenho que ter nenhuma empatia, nenhuma sensibilidade com quem, aspas, perde. Então, no neoliberalismo, isso é radicalizado. Agora, a tragédia é que, por dentro disso, passa a desumanização. Né? Passa um afeto da desumanização. Quando nós saímos das cavernas, né, a gente se deparou com bichos muito maiores do que a gente. E que não dava para resolver o problema individualmente, por mais ágil que a gente fosse. A gente descobriu que a gente ia cooperar, senão a gente não ia sobreviver, senão a gente ia virar refeição desses bichos. Né? Aqui falando de maneira muito simplificada, Sim. mas a solidariedade ela é uma nota fundamental da humanidade. Se não tem solidariedade, não tem humanidade. Então, quando eu estou me referindo à desumanização, é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, ao ponto de um presidente dos Estados Unidos da América querer e dizer que vai fazer isso, transformar a faixa de Gaza num resort, expulsando 2 milhões de pessoas que vivem lá. Desconsiderando a história dessas pessoas, né? A cultura, a vivência, né? Lá sofreu, viveu, né? Pregou e sofreu um ser humano que influencia grande parte da humanidade. Sim. Por acaso, né? Se fundou uma religião com base nos ensinamentos dele, do amor universal, Sim. que é Jesus Cristo, que era palestino. Sim. Né? Sim. Então, mas é só para dizer que a gente não consegue hoje ter juntos capitalismo e democracia. Incompatíveis, né? E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo da ruptura radical, mais uma vez, entre capitalismo e democracia. Porque a gente já viveu isso na Segunda Guerra Mundial, né? E na Primeira também. Sim. Enfim, com a produção de barbáries que elas estão retornando. Porque você mandar para Guantánamo, né, o imigrante que ingressa, no caso dos Estados Unidos, clandestinamente, você está criando de novo um campo de concentração. E essa política de murar, cercar, Sim. né, Estamos vivendo espaços. isso. Então nós estamos vivendo isso. E aí nós estamos vivendo a replicação disso no mundo. Porque aqui do nosso lado, aqui, o Milei, né, começou também com um decreto, uma enxurrada de decreto de retirada de direitos. Isso é performático, né? O cara faz uma performance, assina lá com um pincel atômico, mostra para a sociedade e diz, acabei com o seu direito aqui. Sim. Mas o mais curioso é que grande parte da sociedade aplaude, né? Então, o próprio presidente de El Salvador, né, que falou assim, não, pode mandar todo mundo para cá que eu coloco aqui na minha prisão máxima, né, também, que é a mesma proposta, né, dessa que a gente ainda tem em Cuba, né, é a mesma coisa. Então, assim, quando você fala, né, Douglas, que as pessoas concordam, como isso é um processo de construção mesmo, né, o neoliberalismo, ele não é só político, né, político, eu digo, político-econômico, né, ele é político enquanto formação de sociedade de pensamento, porque isso vai entrando na subjetividade das pessoas e a gente vai achando normal nós competirmos uns entre os outros. E isso tem uma série de instituições que vão promovendo isso, né? E aí, Norma, entra as várias legislações, né, que nós temos, que vem nessa linha neoliberal, que o Cinesp tem atuado fortemente contra elas. E a última, que a gente tem conversado bastante, discutindo bastante com a base, é a 18.221 de 2024. Né? Se você puder falar um pouquinho dela para a gente... Pegando aí um pouco, né, desse conhecimento que o professor Douglas está trazendo,
como as pessoas, a sociedade, ela não vai percebendo tudo que está posto e como que está sendo colocado para que não haja mais uma sociedade organizada. Perfeito. E não tendo uma sociedade organizada, evidentemente que a gente vai passando por um processo onde eu, indivíduo, consigo dar conta de tudo. E eu, indivíduo, parece dar uma percepção que não existe uma sociedade, né? Se a gente vai tomar o café da manhã, né? Que a gente pode ser com um cafezinho, um leite e um pão, né? No mínimo, você precisa de 40 pessoas para que você tenha esses 3 alimentos na sua mesa. Então, essa questão do eu, ele não se configura em lugar nenhum. Mas é vendido para nós de uma tal forma que a gente acredita que eu posso, eu sou, né? E isso é muito difícil quando a gente fala em luta de classe. Sim, porque a luta é de classe, né? É de classe. A gente fala da questão dos sindicatos, né? Porque não existe ganhos sem um sindicato trabalhando. Exato. A gente tem que entender que eu não chego lá na porta do patrão ou de uma grande empresa, ou no nosso caso, enquanto funcionário público, eu não vou chegar lá, bater na porta do prefeito e falar, dá para você me dar 40% de aumento? Não, eu nem vou chegar até ele. E ele também não vai dar, né? E ele não vai dar. Claro, né? 40%, com certeza. Não é nada. Mas assim, não entende que existe um processo que vem dos neoliberais com muita força para colocar que eu posso e eu sozinho. E isso está em todos os lugares. Está na educação, está nas igrejas, está nas famílias. Sim, são muitas instituições, né? São muitas instituições que assim, olha, você não conseguiu, porque você não se esforçou, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, porque você não fez aquilo Olha outro. o Elon Musk lá como é rico, se esforça que você chega lá um dia. Se você chegar lá, né? Quem que era o Trump? Era lá, né? Um cara da televisão, olha onde ele está, né? E uma das coisas que é interessante, que desconhece a história dessas pessoas e como elas chegaram lá, né? E aí a gente... e essa questão é tão forte que o indivíduo hoje, ele nem se percebe que dentro da sociedade que ele está, ele acaba sendo aquele que está ele é o seu também explorador. Sim. E aí a gente vê a questão de Uber, a questão de... Então, assim, não, é só eu trabalhar 18 horas, é só eu trabalhar de domingo a domingo, é só eu trabalhar. E aí a gente vê que isso vai tomando uma proporção tão grande que as pessoas acham que elas podem... Todos são empresários, né? Agora a gente fica... a gente faz Se todo mundo for empresário, quem vai trabalhar para esses empresários? Né? Porque não existe isso, né? Quem vai produzir? Quem vai produzir? Todo mundo é empresário, e aí, né? Então a gente vê que esse discurso, ele tem ficado um discurso forte nas periferias. E aí assim, não, mas eu não me importo com essa questão de direitos, o que é CLT, aposentadoria, isso não faz parte da minha vida, porque eu vou ser empresário. Né? Como vai incorporando isso, né? Vai incorporando de uma tal forma e traz o individualismo para as ações. E aí você vê
na cidade de São Paulo, né? O prefeito, dentro desse discurso, aí a gente tem que fazer um recorte ali, que esse discurso pegou muito forte na eleição dos vereadores da cidade de São Paulo, né? Até a justiça, né? Eu faço, né? Então, assim, pegou muito forte e a gente tem hoje uma Câmara Municipal totalmente desfavorável, e aí eu tenho falado isso nos lugares que eu vou, que é desfavorável enquanto nós, sindicato, porque nós somos corporativistas, sim, mas a gente percebe como é desfavorável para a população, para o munícipe. Porque vem, professor Douglas, essa questão também muito forte do que eu não preciso de ninguém, que eu vou dar conta sozinho, e foi vendido para eles essa proposta. Então, os mais votados foi que vendeu esse tipo de proposta, de que você, indivíduo, sem ninguém, vai dar conta de tudo. Só com seu esforço. Só com seu esforço. E isso a gente sabe que é uma falácia. Nós somos uma sociedade. E nós não vamos conseguir se não for em conjunto, dentro da sociedade. Não há ganho individual, né? E aí a gente sempre, naquela primícia, né? Se tem um preso, eu não estou livre. Sim. Né? Então, todas essas medidas querendo construir as histórias dos locais, né? Mundialmente falando, mas a gente também fala dessas histórias que estão se querendo desconstruir aqui no nosso território. E aí, em dezembro, o prefeito sanciona, junto com a sua base, a Lei 18.221. E o que é essa lei? Essa lei ela é inconstitucional. Como que o prefeito, junto com a sua Câmara, seus vereadores, sanciona uma lei inconstitucional? Aí, né, a gente acredita que os vereadores, eles têm que zelar para que a Constituição seja válida. Então, eles já começam aí fazendo uma lei inconstitucional. Dentro dessa inconstitucionalidade dessa lei, eles elegem pessoas, como se não fosse uma categoria. Então, dentro dessa lei, eles elegem o diretor como a pessoa que tem que dar conta de todo o desenvolvimento de aprendizado de uma unidade educacional. Como que é isso? Na própria lei, a gente vê o neoliberalismo muito forte. Porque nós que somos da educação, sabemos que a educação é um processo coletivo, onde envolve os docentes, onde envolve a equipe gestora, envolve a comunidade e outros parceiros. Mas aí eu pego uma parte desse grupo, falo assim, é você. Se não der certo, se as crianças não foram alfabetizadas, o problema é do diretor. Então você, diretor, que não conseguiu resolver esse problema, você tem que ser transferido. E aí uma outra ação de inconstitucionalidade. Porque quando nós prestamos um concurso, e aí eu reafirmo que o Cinesp defende que todos os cargos tenham concurso público, é o nosso princípio maior, e eu vou transferir você porque você não deu conta disso. Sem discutir as causas reais Sem que não houve discutir alfabetização. que nós estamos numa cidade enorme, com territórios diferenciados,
E aí é um exemplo que eu tenho dado, como que se dá o processo de ensino-aprendizagem. Vou falar só desse pouco tempo aqui, de fevereiro, que começou o ano letivo, lá no Pantanal. Onde eu estou debaixo d'água, sem casa. Eu não tenho uma roupa limpa, lavada, porque a gente sabe como que acontece na hora que a água vem para sua residência, como que isso fica. A questão da alimentação, a questão de crianças que podem ter desde problemas leves de doenças, como problemas graves por causa daquela água. E aí depois eu pego, né? Estou fazendo só um recorte dentro da cidade, mas eu quero depois, você que passou por tudo isso, essa comunidade que passou por tudo isso, é comparada com uma comunidade que não teve esse problema. Mas eu quero o índice. E a culpa é do diretor. E aí eu pego um outro recorte, o readaptado. Aqueles que ficaram doentes, aqueles que precisam de acesso à saúde, né? Que tem questões sérias para serem discutido aí, até a falta de política pública para saúde do trabalhador da educação, que é o maior número de funcionários públicos do município de São Paulo. Então, você não está rendendo, não sei qual é o seu lado. Não, vamos colocar você em outro lugar. Que outro lugar? Que construção é essa? E então, assim, é muito interessante quando o professor Douglas traz essa questão mundial e nacional, como ela está aqui dentro do município e com as leis que vão sendo montadas para que o indivíduo seja penalizado, mas não fala de coletivo. Não traz aqui a questão da coletividade. Então, assim, é a pessoa. E a gente tem que desconstruir isso. Não é a pessoa. Nós estamos dentro de uma sociedade. Sim. E dentro de uma sociedade, a sociedade vai discutir caminhos. Mas como esse discurso neoliberal é muito forte, né? E aí, como nós temos que trabalhar muito, se dedicar muito para desconstruir esse tipo de discurso. Porque o discurso do indivíduo, do individual, do eu sou, né? E tem até slogan, eu sou, que é vinculado na televisão o dia inteiro. Eu sou. Então, assim, eu não sou, eu só sou com o outro. Porque sem o outro, eu não consigo ser. Eu queria só pegar um ponto do que a Norma está conversando com a gente aqui, que assim, o neoliberalismo ele tem seus tentáculos no Estado, né? E aí, como que a gente poderia pensar em reconstituir esse Estado, né? Então, hoje a gente tem, aqui no município, uma série de mudanças, eles estão fazendo mudanças constitucionais, né? O judiciário não dá conta de fazer isso. E o executivo, muitas vezes parte do executivo, muitas vezes parte do legislativo, né? Então, são os três poderes nesse processo também de desmontar direitos, né? De expropriar direitos que, em algum momento, vai chegar na população. Porque essas escolas que, pensando no limite desses diretores que vão vir da iniciativa privada para assumir as escolas, né? A escola não está dando resultado, vamos fechar a escola, porque não está dando lucro. Vamos pegar esse pessoal aí, vamos colocar em outra escola para ter resultado e a população sempre vai sofrendo né, com esse processo, exatamente, nesse processo, né? E vamos dizer assim, não há um plano como um plano de saúde, não há um plano de saúde para a educação. A família não tem como
colocar na escola privada, caríssimo, né? Pega uma escola de periferia, o Jardim Pantanal, que a Nora estava comentando, né? É caríssimo, né? Como que a gente poderia pensar, a partir de agora, em termos de reconstituir esse coletivo e também que o Estado, né, tivesse uma possibilidade mais coletiva, né, de preservar direitos, né? Como a gente falou um pouco, né, agora, sobre a luta de classes, uma referência importante, né, que não pode faltar nessa consideração, é de que o capitalismo é uma sociedade em luta, né, e uma parte importante, né, da estratégia, né, da exploração é negar essa luta. Né, e a cultura é um campo onde essa negação, né, funciona de maneira muito eficiente. Sim. Porque nós somos seres, né, movidos também por afetos. Então, se eu consigo traduzir o individualismo, né, e a noção, né, da violência social como uma virtude, se eu consigo fazer isso, eu consigo tocar ou introduzir nas pessoas esse afeto, e elas se conduzem com base nisso. Mas eu dizia que, porque a sua pergunta é sobre o Estado, e acho que é muito importante nesse momento. Por quê? No final do século XIX, depois de imensas... Isso localizado na Europa, né? Depois de imensas lutas, né, surgidas do surgimento da classe operária fabril, né, e com jornadas de trabalho intermináveis, com as crianças trabalhando, com as condições insalubres, etc., começou naturalmente a surgir uma luta pela regulação da jornada de trabalho, pela proibição do trabalho das crianças, pela consideração da diversidade de gênero no trabalho, né, e contra a insalubridade do trabalho, etc. É natural. Sim. Né? Essa luta, né, que coincide com uma interpretação insuperada sobre a natureza violenta do capitalismo que foi apresentada pelo Marx, né, essa luta social incorporou o marxismo, né, nas suas estratégias, na sua dinâmica. E, portanto, o comunismo, né, que era a antítese, né, de uma sociedade, né, violenta e fundamentada na exploração do trabalho humano. Uma noção de que o trabalho, a emancipação humana se dava pela emancipação do trabalho. Isso está na história da classe trabalhadora, na virada do século XIX para o século XX, e foi visto como, primeiro, um avanço, porque a classe dominante cedeu, entendeu que a classe dominada podia ter o seu lugar, né, na institucionalidade, legalizou partidos, os partidos operários social-democratas na Europa são dessa época, né? E, de certa maneira, reconheceu o direito de organização sindical. Mas a classe trabalhadora, na verdade, militava pela justiça social. E a oposição a esse movimento também foi se radicalizando, né? Ao ponto de que, é claro que tem outros fatores aí, como a expansão do colonialismo, etc., mas o fato é que uma parte da ideologia da dominação começa a caminhar para o sentido de identificar na classe trabalhadora e nos seus propósitos o inimigo da sociedade. E essa identificação e esse movimento da classe dominante, ele escalou até o fascismo e até o nazifascismo. E aí entra a questão do Estado. Por quê? Porque naquele momento, ainda no desenvolvimento da Revolução Industrial, né, o controle da produção social, né, que envolvia
amplos contingentes de trabalhadores e trabalhadoras reunidas numa planta fabril, né, demandava uma organização e uma direção e um controle, né, social. Então, todos aqueles que se opunham a essa opressão passaram a ser estigmatizados como inimigos da sociedade. Isso dentro de um contexto onde os próprios capitalistas disputavam a posse do território mundial. Bom, o desfecho dessa história, a gente sabe qual é, né? A Guerra dos 30 Anos do século XX, né? Que começa em 14 e vai terminar em 45, um hiato ali pelo meio, mas esse hiato é exatamente uma reorganização, né, e fascistização da sociedade até esse ápice. O que ficou patente naquele momento? Que aquele caminho, né, de organização rígida e militar, ou militarizada do trabalho, levava a uma barbárie, né, enorme. E tinha que ser detido, inclusive pelos próprios capitalistas. Só que nesse momento surge uma teoria que um mercado é que resolveria isso. Ele tinha capacidade de autorregulação para isso. Então, essa tese, né, ela é uma tese que ela vai ser considerada neoliberal porque ela vai se inspirar nas primeiras teorias do liberalismo, né, de que o mercado, a mão invisível, né, Adam Smith, etc., que é um teórico, né, anterior a esse tempo, e que isso deveria voltar, né, com um ataque frontal à figura do Estado que controla a sociedade, inclusive aí está o pulo do gato, né, instituindo direitos. Porque esses direitos acabavam sendo direitos sem justificativa social. Porque o mercado regula isso. Eu estou falando da década de 40, essa teoria, que não fez sucesso naquele momento, porque quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, com a Europa totalmente destruída, o modelo de reorganização ainda retém, né, porque com o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo, uma parte grande do mundo está sob o regime socialista. Então, havia que ter uma resposta para isso. Exato, senão todos virariam socialistas. Exatamente. Entre aspas, então, né? assim, bom, o Estado vai conceder né, esses direitos. Esses direitos. Por 30 anos isso durou. Ali, já pela década de 70, né, esses direitos passam a ser caçados no que a gente falou antes, que eles tinham que vir para o mercado. Então, cria-se uma ideologia de que também o Estado é inimigo da sociedade. E essa ideologia pega tudo que está dentro do Estado, a começar pelo servidor público. Por quê? Porque não tem eficiência, porque não está subordinado às regras de mercado, porque o custo muito alto, tem garantias que o mercado não oferece, não corre risco, etc. Cria-se toda uma retórica, né, de estigmatização do servidor público. E, professor, uma coisa que agora, eu acho que, até pela questão das redes sociais, das mídias, essa questão do mercado. Como se o mercado fosse uma entidade, sem CPF, sem CNPJ, né? Um ser pensante, Ser né? pensante. Mas distinto dos seres humanos. Porque assim, a própria mídia coloca, né? Não, é que o mercado está nervoso. O mercado, como se o mercado, né? Passa essa impressão, principalmente para a grande massa, que o mercado não são pessoas extremamente ricas que têm o controle de uma grande parte aí desse capital, né? Mas passa a questão do mercado como se
você vai assistir um jornal, não, é o mercado, mas que mercado é esse? Mas são poder, né? É o poder. São alegorias, assim, retóricas, mas que funcionam bem na prática. Tanto que você vê com toda a pompa e circunstância analistas dizendo: o mercado se sentiu mal, o mercado se sentiu bem, o mercado aprovou, o mercado reprovou, etc. Porque ele poderia dizer: os capitalistas financeiros, né, não estão satisfeitos em que o Estado invista em direitos sociais. Mas se ele disser isso, ele está falando a verdade. Ele está direcionando. Então ele inventa essas expressões que acabam tergiversando. Mas eu queria dar um exemplo ainda sobre o que você falou. Aqui, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, né, que ilustra isso. Então você tem o IDEB, que é um índice voltado para analisar, né, a qualidade, né, e os resultados da educação pública envolvendo gestão, da educação básica envolvendo gestão, etc. Aí esse índice, por algum motivo, ele sai ruim, sai aquém do necessário. Evidente, você já deu a explicação. A aprendizagem, o ensino-aprendizagem tem que ser visto dentro de um contexto, né? Ele acontece num lugar, né, em determinadas condições sociais e muitas vezes contra, né, uma ofensiva para o paralisar, o desqualificar e desmontá-lo. Pois bem, qual é a explicação e a estratégia neoliberal para isso? Para não ficar tanto na questão mais abstrata, mas falar em termos concretos. Vamos traduzir isso aqui no território paulistano. Né? Bom, o IDEB deu ruim? Deu ruim. A culpa é do servidor público. Sim. E eu tenho a solução para isso. Vamos privatizar as escolas, porque ali a mentalidade do mercado vai resolver isso. Mas você está falando de uma comunidade escolar num território em que o mercado já excluiu esse território do mundo. Exato. Já tirou todos os direitos, né? Esse é um ponto. Exato. Aí você diz: não, nós temos um problema que a gente precisa resolver, que é a violência, a extrema violência nos territórios, nos territórios excluídos. Tá bom, nós vamos botar um par de GCM dentro da escola, dentro de cada escola. Né? Vai resolver. Mas esse não é o problema. O problema é você discutir aquilo, você melhorar as condições do entorno ali daquela escola e ter a consciência de que isso precisa de políticas públicas que vêm de várias outras frentes por conta, né, da interseccionalidade do problema, mas você simplifica dizendo isso. Então, você ilude. Um terceiro aspecto. Nós comemoramos o Fundeb, né? A conversão do Fundeb, né, num fundo constitucional em 2020. Né? Aí você faz uma discussão, mas o Fundeb é para toda a comunidade, né? Também para os profissionais da educação. Como é que eu encaro esse par de guardas municipais dentro da escola, dentro disso? O que isso tem a ver com a política, né, de educação? Ou até diria com o plano, né, que vai determinar um projeto pedagógico para aquela escola? Tudo que você fala em escola tem que ter uma tradução do projeto pedagógico. Então, aprofunda a violência contra um direito público, porque eu estou dando exemplo aqui de que esse direito ele é impossível de ser raciocinado, né, como mercadoria. Porque se eu raciocinar assim, o servidor público não tem lugar. Aliás, o nome dele é servidor público. Né? Por quê? Porque ele está servindo ao interesse público. Não, mas tem deficiência aqui, etc. Mas eu não tenho que corrigir isso condenando o serviço público ou acabando com a presença do Estado nessa área. Então, eu estou aqui... que a sua pergunta é abrangente e é boa por conta disso. Porque essas não são questões simples. Então, um dirigente sindical do serviço público, ele tem
a necessidade permanente de colocar essa questão. Porque, por natureza, ele é a antítese da ideologia da supremacia de mercado, que é uma ideologia desumana, né? E uma ideologia degenerativa dos direitos fundamentais. Ela degenera os direitos fundamentais, né? E isso não é só no campo retórico, isso é no campo humano. Porque você cria tipos sociais, né, adeptos dessa ideologia degenerativa, e esses tipos sociais também são degenerados. Então você pode encontrar isso numa pessoa que supõe, né, que exerça um sacerdócio religioso e ache muito natural, né, que uma arma seja colocada em cima da Bíblia. É muito natural que um corpo militarizado, né, se transforme numa espécie de ordem religiosa. Veja, essa questão é a questão do nosso tempo. Sim. Nós, como seres humanos, nós estamos numa quadra histórica, assim como os trabalhadores da virada do século XIX na Europa enfrentaram aquela situação, criaram a Constituição de Weimar, que foi destruída depois pelo nazismo, assim como os trabalhadores tiveram que lutar durante a Segunda Guerra Mundial de armas na mão contra o fascismo, nós ingressamos num período da história de radicalização do capitalismo contra a democracia e contra os direitos, com uma dimensão de barbárie jamais conhecida. Por quê? Porque nós hoje fabricamos equipamentos de destruição dos seres humanos que não eram conhecidos antes. Então hoje você tem um combatente, como lá na faixa de Gaza, de repente ele se vê acompanhado por um enxame de aparato, né, desses drones, né, e que não tem saída para ele. Então, hoje, o Netanyahu, né, recentemente presenteou o Trump com um pager de ouro. O que era aquele pager? Aquele pager foi utilizado como uma arma, né, para executar, para explodir, né, as pessoas que fossem falar nele. E ele levou isso para a Casa Branca, dentro de um tronco, né, de ouro, e deu de presente. E o sujeito se sentiu muito lisonjeado com aquilo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós chegamos num limite, né, em que a naturalização da barbárie, a gente já viu isso. A gente já viu mandar pessoas para campos de concentração, porque eram inimigos da sociedade. Agora nós estamos mandando pessoas para Guantánamo. A gente já viu botarem pessoas em guetos porque elas eram inimigas da sociedade. A gente está testemunhando o erguimento de muros. Né? O grande inimigo da sociedade estadunidense passou a ser a humanidade. Tudo que não for estadunidense é desumano, é indigno de ter tratamento humano. Então, eu quero dizer isso porque é nesse contexto que os gestores da educação, que os professores, que a comunidade e o direito fundamental e sagrado, né, da educação. Por que eu digo isso? Porque é sempre pela educação que você preserva, aprofunda e dignifica a sua humanidade. Né? Sim. Isso está em risco hoje. Isso está em risco. No mundo. Então, o desafio é enorme. E os dirigentes sindicais dessa categoria, eles estão num lugar tão estratégico quanto a classe operária fabril esteve no momento da Revolução Industrial.
porque é deles que deve sair, né, esse alerta, primeiro a resistência, né? É como se você estivesse dentro de um espaço social que está sob ataque permanente dessa ideologia. É isso mesmo, né? E você É um poder... ataque permanente, Exatamente. né? Então, eu queria... Você não fez uma pergunta simples, Sim. mas eu acho que ela é essencial. Não, mas ela é bem abrangente, assim, em termos de entender o momento que a gente está vivendo aqui no... Ela é essencial. E como que a gente chegou, né, Emílio? Né, o Sim, momento e né, como que eu foi acho esse que- percurso, né? Porque o que faz a gente, o que causa essa degeneração, né, ela está no plano ideológico e cultural. Então. Entendeu? Você- Nós somos seres, como eu falei, movidos por afeto. Então, a gente, dentro das cavernas, a gente desenhou, via as coisas lá. Isso é nosso. O ser humano é isso. Né? Só que esse tipo de qualidade que a gente tem, ele pode ser magnífico e ele pode ser absolutamente trágico. Porque uma pessoa, né, pode matar a outra, né, como o sujeito que matou lá o militante do PT, né, gritando, aqui é Bolsonaro, e foi lá e fuzilou o cara. Mas assim, um jovem pode explodir uma escola porque ele entende que isso, né, que ele está fazendo isso por bem. Então, o nosso papel nesse momento, nós não estamos no momento nem de longe, né, auspicioso da história humana. A razão instrumental, quando surgiu o iluminismo, a ideia era nós substituiremos toda a mistificação injustificável pela autoridade da razão. Mas logo ficou claro que essa razão também seria mistificada pelo capitalismo e se transformaria na razão instrumental. E hoje qual é a racionalidade do neoliberalismo? É a destruição. E o Estado está instrumentalizado para isso. Capturado totalmente. Totalmente. O Estado hoje, esse Estado, né, do Hayek, esse Estado que é o Estado mínimo, é mínimo para a gente, é máximo para eles. Sim, né? Mínimo, quando a gente encontra nas nossas passeadas, não tem nada de mínimo lá. Vou falar porque isso aqui é bem É o máximo. máximo para ele. O Estado da repressão. O Estado não é só da repressão. Quanto você paga de juro? É, uma financiarização total, Quanto né? você... eu vou comprar Sim. tal coisa. Então, eu vou fazer... O cara entra na tua conta e fala, não, consignado é tanto. Aí você compromete uma década do seu trabalho para pagar o banco. Sim. Quer dizer, essa sociedade, ela não tem futuro. É você olhar o Elon Musk, né, fazendo saudações nazistas e ver qual é a perspectiva. É você olhar o Milley, né, cercando, fazendo uma mimese, né, do Trump, cercando as fronteiras aqui na América do Sul também. É você pegar o próprio Trump e ver... Gente, uma coisa boa que esse homem tenha dito desde que ele tomou posse até agora. Não existe. Não existe, não é só tem. destruição. E o American Great Again, na verdade, é uma atualização, né, dos mais abjetos projetos nazifascistas. Por quê? A pureza está dentro das nossas fronteiras. Até a proibição da cidadania americana para filhos, né, de imigrantes é um troço absurdo. Sim. Isso viola a Constituição. Aqui a gente falou de muitas questões constitucionais. Mas, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que o neoliberalismo faz, é acabar com as constituições sociais.
Isso é fato. Então, se o Temer, em 2016, uma guerra, né? É uma guerra, acabou essa. com os direitos trabalhistas, o Nunes vai acabar com o ensino público. É da natureza dele. Uhum. Tem aquela história do escorpião, que dá carona lá, e no final ele ferra lá o bicho e tal. Falando, você está fazendo isso comigo, mas o sapo, né? Botou o escorpião para... Né? É conhecida essa história. Sim. Ela é uma alegoria interessante nisso. Não tenha ilusão. Eles vão rasgar e fazer decretos inconstitucionais. Eles vão fazer isso. Qual é a constitucionalidade de uma emenda parlamentar? Nenhuma. A Constituição diz, e todas as regras de orçamento, nós somos servidores públicos aqui. A gente sabe o que é uma unidade orçamentária, a responsabilidade de uma unidade orçamentária. Pois bem, você tem 45 bilhões de reais liberados por emenda. 45 bilhões de reais. O que significa isso? Significa a perpetuação desse Congresso. Aí você tem um sistema eleitoral, que é o sistema eleitoral no indivíduo, não é por lista, não é por projeto. Então, nós temos hoje uma realidade disfuncional nesse sentido. Mas eu acho, né, até porque nós estamos falando pela nossa classe, pela classe que a gente pertence, que a gente não costuma chamar substituição, né, para que assuma o nosso papel de luta, né, nessa tarefa. A gente é de luta. Sim, e vamos continuar na luta, né? E é isso aí. E é uma luta que a gente tem que entender que é uma luta coletiva. Não há vitória, não há nada que não venha de uma luta coletiva. E essa questão da coletividade, ela é muito forte. Porque, assim, vou colocar como inimigo. Nosso inimigo é enorme. Sim. Ele é enorme. Mas nós acreditamos que o coletivo, trazer esse entendimento e as pessoas se colocarem como um coletivo, a gente sabe que a gente avança porque a gente avançou. Quando o professor traz a questão do Fundeb, com todas as agrulhas que teve, ele foi votado num governo totalmente desfavorável a toda a educação, a todos os funcionários públicos, onde cada dia que a gente ia lá para a televisão, a gente era massacrado. E com todas as dificuldades, a gente conseguiu fazer ele ser votado e a gente hoje tem esse Fundeb, né? Que hoje faz parte da Constituição. Então, assim, os desafios são enormes. E uma das coisas que a gente tem que agora, eu entendo o que a gente tem que mudar esse discurso nosso, enquanto categoria. Porque, assim, o professor trouxe aqui muitas provocações, né? Até quando a gente vai ficar votando em indivíduos que não tem, que assim, eu votei, e aquelas perguntas que a gente faz, quem que você votou? Eu nem sei. Peguei o santinho na hora. Peguei lá, assim, não pode. A gente vai ter que se debruçar sobre isso. A sigla partidária, ela quer dizer muito. É a própria ideologia do partido, ela né? quer dizer muito, né? Então, assim, qual é a sua militância partidária? Por que a gente vai continuar votando em pessoas e não vai estar lá militando em partidos? Porque isso é importante para a gente virar essa chave. Não, mas em relação a isso, acho que a gente podia falar um pouquinho assim, acho que sobre a questão da resistência, porque assim, vamos pegar aqui em São Paulo, vai, dos votos válidos, sei lá, 60% deu o atual prefeito, né? Mas você tem 40%, né? Como trabalhar essa questão da resistência, mas principalmente também em nós, servidores públicos, que estamos nos territórios, né?
como o professor Douglas ressaltou bastante, né? A gente está lá, a gente é a presença do Estado lá, a gente está defendendo eticamente, né? No sentido do bem comum. Ninguém está lá por sua individualidade própria, mas uma questão de bem comum, de todos os deveres que a gente tem, né? E temos direitos também, mas incumbidos os seus direitos, os nossos deveres, né? E acho que é um momento assim que a gente está no momento de início de ano também, campanha salarial, né? Pensar um pouco nisso. Eu entendo que tem algumas coisas que a gente tem que rever e fazer. Não dá mais para a gente não estar dentro dos nossos territórios dialogando, porque a gente perdeu isso. A gente tem que... Porque assim, quando a gente tem a consciência que a gente perdeu isso, a gente retoma. E os territórios é um lugar que você tem que estar constantemente, né? Então, por exemplo, as igrejas. Vou trazer aqui uma polêmica, né, da questão das igrejas. Mas elas estão ali no território, elas estão dialogando todo dia. As pessoas podem ir até aquele espaço todo dia, porque está lá aberto, eles estão dialogando. Não vou entrar na questão aqui se esse diálogo é bom ou ruim, mas ela está ali dialogando. Nós precisamos colocar o nosso pé, o nosso corpo. Nós precisamos estar ali. Porque, assim, se eu não dialogo com a minha comunidade, e o professor falou da questão, né, que eu vou trazer para a afetividade, essa comunidade ela tem que nos conhecer. Essa comunidade ela tem que conversar com a gente. Essa comunidade tem que saber quais são as nossas propostas. E aí você começa a trabalhar. A gente sabe que muitos partidos políticos aqui no Brasil, e aí eu vou até dar um exemplo de quando o PT foi formado. Para que você pudesse conseguir aquelas assinaturas para a formação do Partido dos Trabalhadores, as pessoas pegavam seus papéis, né, o seu abaixo-assinado, e ia em porta batendo, colocando lá o nome, colocando o RG. Assim, foi um trabalho árduo. Foi um trabalho árduo da militância. Por quê? Porque sabia que tinha que ser casa por casa. E depois, essa militância, mesmo tendo muitas perdas, porque houve muitas perdas, né? Até a gente conseguir colocar um presidente do PT, a gente conseguir eleger, a gente veio perdendo. Não foi um ganho de uma hora para outra. Mas tinha ali a resistência e todos sabiam onde queria chegar. Né? E assim, e essa resistência a gente tem que fazer diária. Por quê? Porque a gente pode perceber que essa estratégia de estar nos territórios, de estar... Nem se for para falar, e eles não falam nada, né? Mas a extrema-direita está fazendo isso. Eles estão nesses territórios. Eles estão falando... E falam nada, né? Eles vendem algo que não vai existir. Que não vai existir. Não estou falando que é para a gente fazer isso, porque nós não devemos fazer isso. A gente tem que trabalhar com a realidade de uma forma que você falou, ética, honesta, correta, mas a gente tem que ali se contrapor a esse discurso do individualismo. Perfeito. A minha comunidade só vai mudar se estivermos juntos. Essas leis perversas só vão ser alteradas se estivermos juntos. A própria igreja hoje, ela trabalha muito forte a questão do individualismo. A gente tem que discutir também. Ontem eu estava conversando com um filiado do Sinesp, falei, a gente tem que discutir essa questão da igreja. Aí ele, mas a gente precisa ver como vai abordar, porque não é esse discurso da gente se juntar com eles e acabar ficando com essa ideologia. Eu falei, não. É o discurso que nós precisamos de um Estado forte.
porque é ele que vai garantir direitos para nós que somos minorias. Então, assim, tem que afinar esse discurso. E aí, afinando esse discurso, não dá hoje, não sei se o professor Douglas vai concordar com isso, não dá para ficar levantando bandeiras só de ataques, porque isso é estratégia do outro lado. Nós temos que ter uma outra estratégia, e é essa estratégia de juntar, de ir juntando. E é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e a gente vai juntando, até a gente ter uma grande multidão que vai entender do que a gente está falando. E aí eu falo que essa multidão, ela começa dentro das unidades escolares, nessa discussão com o professor, com os pais, em reunião de pais, ali na hora que eu estou fazendo o acolhimento dessas crianças que estão chegando. Como que a gente vai fazendo isso? É um trabalho árduo. Eu acho que é um trabalho de reconstrução. A gente vai ter que fazer um trabalho de reconstrução. Porque se a gente não fizer isso, e cabe a nós fazer isso, esse papel é nosso. Se a gente não fizer, lá na frente, eu acho que a gente perdeu tudo. Será a barbárie, né? Será a barbárie, como o professor está colocando. Né? Então, a gente vai ter que fazer isso. Assim, e não tem... E aí eu entendo que é lógico que temos alguns posicionamentos que eles não vão estar próximos, mas assim... Faz parte. Qual que... Assim, a gente vai ter que deixar a discussão periférica para a discussão maior. Por quê? É lógico que eu queria o azul, aqui está o branco, eu queria o vermelho, aqui está o cor de abóbora. Não. Deixar a discussão periférica e elencar aquilo que é princípio inegociável, e a gente trabalhar em cima desses princípios negociáveis. Como a educação pública de qualidade é um princípio negociável. Sim. A questão de moradia é um Saúde, princípio. né? Saúde é um princípio negociável. Então, assim, essas questões a gente tem que... Porque, assim, o prefeito foi lá e fez o hospital. E aquele hospital, às vezes, o prédio fica 4, 5 anos sem colocar, sem ter nada. Então, assim, não é isso. E aí a gente tem que discutir com a comunidade. A gente tem que estar nesses espaços que as comunidades estão reunidas, posto de saúde. Até virtuais, né, Norma? Virtual. Que é o nosso caso aqui. Mas tem que estar nos dialogando. espaços. Tem que estar nos espaços dialogando. Vou pedir para fazer as considerações finais, né, Douglas, por favor. Bom, eu quero primeiro agradecer o convite, ter participado do podcast aqui, né, Palavras na Mesa. E dizer que essas iniciativas, às vezes a gente não dimensiona a importância delas, mas elas são hoje imprescindíveis, porque a gente não está num ambiente neutro. Sim. E as mídias digitais são uma ilustração enfática disso. Elas têm dono, elas aparecem como sendo um território livre, porém, elas permitem que seja feita a propagação, né, de uma retórica, né, que fortalece tudo isso que a gente viu aqui no neoliberalismo, etc., né, e cria animosidades com a solidariedade social. Inclusive a própria estética, né, do meio digital, ela é hiperindividualista, porque você acaba sendo uma figura a ser exposta na vitrine digital do mundo, né? Isso incentiva, como a gente estava falando, esses afetos hiperindividualistas. E era inimaginável até bem pouco tempo atrás que esse terreno seria o terreno dos mais importantes onde a batalha se daria. Era inimaginável. E principalmente o alcance, o impacto que isso tem
na juventude e nas pessoas ainda em formação. Então, eu queria ressaltar isso, o acerto, né, de uma entidade sindical que percebe, né, é intuitivo, né, que a luta vai criando novos campos, novos mecanismos e que a gente tem que estar nela. Então, eu queria ressaltar isso e, claro, e também agradecer a oportunidade de estar presente nessa batalha. Obrigado e parabenizar também, né, o sindicato por essa iniciativa. Ótimo. Norma, por favor. Agradecer também, né, a participação aqui do podcast. É a primeira vez que eu participo do podcast. É a primeira vez que eu participo Olha, do que podcast. pegar uma agenda com a presidenta não é fácil, gente. É não a primeira é fácil. vez que eu participo do podcast, mas assim, como é importante esse diálogo que a gente teve agora, porque assim, nós temos muito trabalho para fazer. E ele é virtual. E ele também é presencial. Nós precisamos nos debruçar em estratégias para poder vencer. Eu tenho falado em todas as reuniões que eu tenho ido do sindicato, com os filiados, para não filiado também. Nós temos uma batalha para 2026 e 2030 que está posta. Sim. E se nós não estivermos dentro desse coletivo afetivo, eu falo que nós não teremos dinheiro para pagar essa fatura. Exato. Ela será cara, né? E a gente não quer isso. Então, dentro desse podcast, né, tantas pessoas vão ouvir, mas a gente tem que nós temos que nos colocar na luta. Sim, a luta corporativa, como o professor falou, nós somos todos funcionários públicos, mas também, e tão importante, ou mais importante, eu acho, a gente tem que se colocar na luta pela sociedade. A nossa sociedade, o município de São Paulo, se tudo isso que o prefeito quer fazer passar, a gente sabe que todos nós vamos sofrer, mas os nossos meninos, as nossas meninas, as nossas crianças, as famílias mais periféricas irão sofrer muito mais. Então, nós precisamos literalmente arregaçar as mangas e ir para a luta. Bom, gostaria de agradecer muitíssimo a presença, né, da nossa presidenta, a Norma Lúcia, do professor Douglas, do Emílio, que dividiu essa mesa aqui comigo, né? E já que estamos falando com dois santistas, né, Emílio? Você não é santista, né, Emílio? Não somos santistas. Não, né? Também não quer falar o time, pelo jeito. Emílio, acho que é corintiano. Corinthians, faltou uma palmeirense, aí tá todo mundo... Diversidade. Tem uma diversidade, exata, né? Estamos aí falando com dois santistas e também o professor Douglas, sabemos que tem uma banda, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho, professor, por favor, da banda, do show, por favor. Eu participo da banda Esquerdantina, né? Que é um grupo que tem 12 músicos, percussionistas, tem o pessoal das cordas, eu estou entre esse pessoal, né? Violão 7, violão 6, 2 cavacos, eu sou um deles. E tem também o povo do sopro, né? E essa banda se apresenta mais ou menos de 3 em 3 meses, lá em Santos, na rua 15 de novembro, uma rua emblemática na cidade. Fica ali a gente se apresenta na frente da Bolsa de Valores, da Bolsa do Café, desculpe, e reúne muita gente. Agora, aliás, é só entrar lá no Instagram, procurar Esquerdantina, que vai ver o tanto de gente que se reúne lá. Hoje está reunindo umas 3.000 pessoas.
vai se apresentar no dia 28 de março. Né? Então, é uma sexta-feira, é sempre uma sexta-feira. Então, a gente começa a tocar ali pelas 21 horas e aí o sol é o limite. Não é o céu. Bom, vou falar que a nossa presidenta adora um show, viu? Né? Adora um show, então a gente precisa marcar um dia, né, Emílio? Já está marcado, dia 28 de março. de Que março. canta Geraldo Pereira, Wilson Batista, Chico Buarque de Holanda, Tom Jobim. A gente fez umas coisas do maestro Moacir Santos. Enfim, toda a cultura fortíssima, né, da música popular brasileira, ali dos anos 40, até um pouquinho para trás, né, que a gente também faz no El Rosa, até os anos 70, 80. E assim, a coisa mais incrível é a identificação intergeracional com esse repertório. Quer dizer, tem muitos jovens, muito mesmo, né, assim. E aí a gente está cantando uma música do Geraldo Pereira da década de 50, de 40, né? E a juventude lá. Cantando e sabendo a letra. E às vezes a gente tem que parar para falar assim, não, peraí, nós vamos explicar essa letra aqui. Mas eles já sabem, e assim, e pedem. E assim, a nossa arte é fortíssima. Então é isso, Esquerdantina, essa banda. Eu costumo dizer, desde a primeira vez que fui entrevistado para falar do Esquerdantina, mas o que é Esquerdantina? Além do nome, né? Claro que é autoexplicativo. Mas assim, eu costumo dizer que o Esquerdantina é um estado de espírito. Funciona nessa frequência. As pessoas vão lá e se confraternizam, se encontram. É um astral muito legal. E a gente encontrou isso. Nem sei como a gente inventou isso. Mas foi, não tem aquela coisa do João Grilo. Eu só sei que foi assim. Então é isso. Que ótimo. Então é isso, gente. Novamente, muito obrigado a todos que puderam participar, a todos que estão aqui com a gente. E é isso, pessoal. Fica com a gente. Juntos somos mais fortes. Até a próxima.